No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o escritor e editor Bartolomeu Campos Queiroz. Bartolomeu Campos Queiroz nasceu em Papagaios, Minas Gerais. Formou-se em filosofia pela UFMG, fez especialização em arte e educação no Instituto Pedagógico Nacional de Paris. Dentre seus trabalhos destacamos Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, Por Parte de Pai, Indês, De Não em Não e Minerações. Atualmente, Bartolomeu Campos Queiroz é editor da editora Miguelin. Tudo bem com você, Bartolomeu? Tudo bem, obrigado. Uma honra tê-lo aqui conosco para Eu conversar. também, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Bartolomeu, você é um viajante, no sentido literal do termo, na sua trajetória pessoal de vida, e uma parte dessa viagem você vai resgatar num trabalho de memória, sobre o qual a gente vai falar mais detidamente no decorrer do programa. Gostaria que você nos situasse um pouquinho nesse histórico de vida pessoal seu, que posteriormente vai desaguar na literatura. Minha infância foi uma infância assim, um tanto quanto conturbada. Meu pai era motorista e a gente morava de tempo em tempo em algum lugar. Então, alguns pedaços da memória voltam para Papagaio, outros pedaços para Pará de Minas, outros pedaços para Pitangui. Eu morei até um certo tempo com meu avô, onde eu aprendi a ler, mas aí já era em Pitangui, e onde eu trabalho por parte de pai. E meu avô tinha um hábito muito bom e bonito de escrever nas paredes da casa, e tudo que acontecia na cidade, quem partiu, quem viajou, quem chegou, quem morreu, meu avô escrevia nas paredes da casa. E eu fui aprendendo a decifrar essas palavras na parede dele. Com meu avô aprendi. Minha mãe morreu muito cedo, é que eu vou tratar no Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça. Eu trato da perda, né, sem falar nunca na morte, mas trato da perda e do luto. E a infância, e no Indês eu trabalho com os problemas que são comuns à infância no interior. As rezas, as bendições, as doenças que a gente passava por ela. Então eu trabalho isso, mas foi uma infância ao mesmo tempo difícil, mas ao mesmo tempo muito rica. Eu não tenho nostalgia de ter perdido minha mãe tão cedo. Acho que com a perda dela, ela me cedeu lugar para eu ter que experimentar cedo a vida, né? Morar com meu avô também foi uma parte muito, muito sensata. Meu avô era um cara formidável, que me marcou muito. E a minha passagem por esses momentos foram muito difíceis. Depois eu fui estudar interno num colégio em Divinópolis, onde eu estudava interno no Colégio São Geraldo, em Divinópolis. Depois eu fui passar um pedaço do meu tempo em Juiz de Fora. Depois eu fui para o Rio, depois eu vim para Belo Horizonte. E depois fui morar um pouco fora do país. E hoje eu me considero um tanto cigano. Eu estou sempre viajando, sempre indo para algum lugar que me convida. Eu gosto muito da estrada e do avião. Bom, e Cigano, inclusive, é o título de um... Ciganos, inclusive, é o título e tema de um dos seus trabalhos, né? Mas eu gostaria de te perguntar o seguinte: você destina grande parte do seu texto, eu gostaria até que você aprofundasse para nós essa discussão, que é o seguinte: essa marca do texto infanto-juvenil, quer dizer, grande parte do seu texto, da sua obra inicial, é destinada ao público infanto-juvenil. Eu gostaria que você falasse para nós um pouco. Eu não acredito muito nessa coisa de classificação, essa classificação. Acho mais um produto da sociedade do consumo que quer transformar a criança em consumidor. Mas a minha primeira leitora de trabalho foi Henriqueta Lisboa. Henriqueta leu meus primeiros trabalhos e ela me falava uma coisa muito interessante. Ela dizia que a natureza é a mais sábia das coisas do mundo. E a natureza, tão sabiamente, nunca fez um rio para criança e um rio para adulto. Nunca fez um sol para criança, nem um sol para adulto. Nunca fez uma árvore para criança e uma árvore para adulto. Qual é essa de querer fazer uma literatura para criança e outra literatura para adulto? Existe apenas uma coisa chamada literatura e arte. E que o livro infantil é sempre aquele livro que a criança descobre, lê e gosta.
E eu persigo muito no meu trabalho essa proposição. Eu gosto de fazer um texto, né, sem destinatário fixo, um texto que a minha perspectiva é construir um texto capaz de acolher todos os níveis de leitura. Então eu bato muito em cima disso, eu tenho essa tendência e procuro e persigo essa ideia de fazer um texto onde a infância dos adultos fica acordada e onde as crianças também tomam um pouco de contato com a infância que está na cabeça dos adultos. Quer dizer, e eu acho que o seu investimento na linguagem denota isso, deixa isso bastante claro, né? Porque o seu trabalho é tido como uma prosa poética, o seu trabalho em prosa é tido como uma prosa poética, né? Mas você tem também os experimentos próprios da poesia. Essa opção dos gêneros, como é que fica isso para você? Não, eu acho que o que determina o trabalho, a linguagem que eu vou perseguir, é o tema. Eu vejo isso, que é o assunto que define como eu vou trabalhar essa linguagem. Então, sempre é essa perspectiva. Agora mesmo, por exemplo, eu estou trabalhando um texto que é sobre o ato de escrever e que foge completamente de tudo que eu fiz até agora, mas é porque a ideia, a maneira que eu tenho de contar, a maneira como estou emocionado com o texto, me conduz a um tipo de linguagem, a um tipo de estilo. E com relação a esse convívio seu com os leitores, porque você convive frequentemente com seus leitores, seja nas escolas, seja através de correspondências, como é que tem sido a resposta deles a esse imaginário? Olha, eu sinto feliz com o meu texto, profundamente feliz. Quando eu sinto que eu vou numa escola e converso com crianças que estão com quarta, quinta série, estão lendo, por exemplo, Por Parte de Pai. A universidade também lê Por Parte de Pai, e tem grupo de terceira idade que estão encantados com Por Parte de Pai. Então essa coisa é o meu objetivo alcançado, é essa a minha perspectiva de trabalho. Então sempre eu coloco isso como uma questão absoluta para mim. Quer dizer, e demonstra claramente que essa classificação do infanto-juvenil... E eu tenho recebido muito estudo, hoje várias teses a meu respeito, no Rio, São Paulo, aqui em Belo Horizonte, outras pessoas trabalhando, e eles têm apontado muito isso no meu trabalho. Tenho até uma tese publicada da Universidade de Goiás, que é tomando a minha literatura como sem fronteiras. Qualquer um pode se aconchegar, mas eu acho que é isso que eu faço. Eu gostaria de trabalhar nisso, de construir uma metáfora. Tão metáfora que é capaz de acolher todo mundo. Porque eu acho que se o meu texto for determinado, e todos só para um determinado tipo de leitor, só para uma determinada idade, então eu já não estou fazendo literatura mais, eu estou fazendo um texto pedagógico. Claro. E isso para mim é muito sério no meu trabalho. O seguinte, eu acho que quem faz um texto pedagógico, eu sempre digo isso, os textos pedagógicos são feitos pelas pessoas que sabem das coisas. E a literatura é feita por aqueles que não sabem das coisas. Então você toca leve, breve nas coisas e deixa o leitor ler com você o mundo. Então ele se inscreve no meu texto. Isso eu persigo muito. Ok. No próximo bloco, então, nós voltamos para conversar um pouco mais em cima de cada um dos seus trabalhos. No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o escritor e editor Bartolomeu Campos Queiroz. Bartolomeu, no bloco anterior nós falamos dessa sua literatura sem fronteiras, marcada por um profundo investimento na linguagem. Eu gostaria de mostrar isso exatamente com um livro seu que é destinado, em princípio, né, a criança em fase de alfabetização, que é As Patas da Vaca, e que fica bastante visível essa sua preocupação com o poético da língua. Quando eu trabalho tendo como destinatário uma criança mais nova, que está em fase de alfabetização, eu sempre estou perseguindo, querendo que a criança se encante com a palavra. Como é nesse livro aqui, eu tento usar a palavra patas da vaca, como duas coisas, a palavra pata e as patas da vaca. Então eu trabalho com duas imagens, as imagens da pata e tal. Então, se eu falo que uma vaca tem 4 patas, uma pata tem 2 pés. Então a minha tentativa é de encantar a criança
pela palavra, a criança ficar encantada com a palavra. Eu acho que se nos processos de alfabetização se trabalhasse mais com esse encantamento, a criança não se distanciaria muito da leitura, como é o caso. Porque eu acho que o primeiro encanto do escritor é com a palavra, com a sonoridade da palavra, com o peso da palavra, com a chamada que a palavra faz. Por exemplo, quando a palavra aconchega a outra, como a palavra pede a outra, que vem anterior e a que vem depois. Então, quando você começa a trabalhar isso para mim, é o que há de mais fundamental num processo de escrever para a criança. Eu nunca quero contar uma história, eu quero que a criança se encante com a palavra. E esse livro é interessante, ele foi traduzido para o México, muito usado, o governo do México fez uma edição muito grande desse trabalho, porque a tradução dava perfeitamente pata e vaca e tudo direitinho no espanhol. Então, é um trabalho também que eles usam para alfabetização no México. Sim, você citou a questão da tradução, então eu vou aproveitar e vou emendar com essa a questão também dos prêmios literários que demonstram a ampla circulação do seu trabalho, né? Você tem prêmios, praticamente todos os mais importantes prêmios, né, dentro da literatura. Como é que você vê essa questão da premiação da sua obra? Eu gosto. Ao mesmo tempo que me cria mais responsabilidade em escrever, que me fico mais trancado e achando que é mais difícil escrever, ao mesmo tempo comprova o meu trabalho. Eu fico feliz quando o meu trabalho é comprovado, quer dizer, aceito, premiado, eu fico feliz com isso. Então, hoje eu tenho todos os prêmios brasileiros, eu tenho eles todos, alguns estrangeiros também, mas o que me perturba é isso. Eu gosto de ganhar o prêmio, mas ao mesmo tempo me fico mais responsável na próxima produção. Quer dizer, tem que corresponder. Tem que corresponder a isso, então é difícil. Bartolomeu, vamos dar um salto agora e vamos falar então da sua trilogia, que é constituída por Indês, por parte de pai, Ler, Escrever e Fazer Contas de Cabeça, que é quando você retorna à sua infância, né? Isso começou, uma vez eu conversava com a Sônia Viegas, e a Sônia Viegas me dizia que tudo que não foi esquecido deve ser repensado. Então eu comecei a ver o que eu não consegui esquecer da minha infância, o que ficou presente. Então eu resolvi repensar isso, porque quando a gente fala em memória também, a memória é ficcional. Claro, é isso. Eu vou falar da minha infância agora, depois de ter perdido ela indiscutivelmente há muito tempo. E há sempre uma nostalgia muito grande em falar da infância. Porque quando eu falo da infância, eu falo de um lugar que eu nunca mais vou poder estar. Há um problema de tempo aí que pesa muito. Então, quando eu começo nessa trilogia, inclusive eu trabalho um pouco cheio de precauções. O Indês, que é o primeiro, eu nem trabalho na primeira pessoa, eu trabalho na terceira pessoa. Eu ponho toda a infância nas costas do Antônio. Uhum. Depois, o que eu vou fazer por parte de pai, eu resolvo assumir a primeira pessoa e no Ler, Escrever e Fazer Conta de Cabeça, eu assumo também a primeira pessoa. Mas foi um trabalho mais cauteloso, porque eu acho que trabalhar com a memória é uma coisa complicada, porque ao mesmo tempo que você sofre por ter perdido a infância, por ter perdido o passado, você também sofre por ter que reviver na escrita, escolher, filtrar, selecionar e apurar isso é também um tipo de sofrimento. Mas é uma coisa gostosa, porque eu acho que o prazer também está no sofrimento, não é só na alegria. Na alegria. O seu trabalho é visto pela marca da memória involuntária, né? De acordo com o Benjamin, estudando no estudo de Proust da memória, diz que é a única memória em que recordar o vivido é realmente possível, né? Na sua opinião, como fica isso essa pergunta que a gente se faz, mas é possível eu viver uma segunda vez aquilo que já foi vivido, né? É difícil isso, não é fácil, porque inclusive o tempo, os fatos, por exemplo, você nunca sabe se esse foi antes ou depois, se isso aqui não é uma pesquisa que eu vou construir uma linha de tempo, não tem. Eu seleciono inclusive por fatos para tornar mais fácil o trabalho para mim. A primeira, como eles cuidam, em Indês eu falo como eu fui cuidado. Né? Como cuidaram de mim, como me deram água para beber da água do sino, para eu aprender a falar, como me deram de passear no curral para espantar coqueluche, quer dizer, qual o carinho que eu fui cercado. Eu trabalho nisso no Indês. No por parte de pai, eu trabalho mais
essa relação, eu já me relaciono com o meio que eu estou, né? E falo muito do meu avô, do meu pai que me leva para a casa do meu avô. E na ler, escrever e fazer conta da cabeça é quando eu inauguro o luto. De fato, eu presencio a falta. Né? E eu começo a perceber que a falta preenche todo o vazio. Como é que a falta é intensa, como a falta é concreta. Né? Então eu trabalho essa perda da minha mãe e como que no vazio deixado por ela, tudo começou a ser povoado. Como é que eu preenchi essa falta? Então eu trabalho essas três coisas, mas não trabalho numa linha de tempo nem nada. É um trabalho bem espontâneo, bem livre para contar isso antes daquilo, que não faço essa linha. Agora, é complicado você mexer com a infância, é sempre complicado, porque aproxima a gente muito da morte, né? A gente descobre perfeitamente que viver não é um processo de soma, viver é um processo de subtração. Viver um dia é ter menos um dia. Então isso é muito, muito concreto para mim e eu lido muito com isso. Agora, existe nisso, na sua obra, evidentemente, você vê com alguma nostalgia, quer dizer, comparativamente com a infância que você vê ao seu redor hoje, com as crianças que você vê ao seu redor hoje, sobretudo na cidade grande, porque os retratos sobre os quais você trabalha são numa cidade do interior mineiro. Vejo, eu sinto, às vezes eu fico um pouco cheio de compaixão por essa criança de hoje que vive numa cidade grande, que não é dona da rua, que não é dona das árvores, que não é dona dos riachos, que não é dono das montanhas, e eu era dono disso tudo. De tudo. Então hoje quando eu vejo elas assim, muito limitadas no espaço, então eu sinto uma certa compaixão por essa infância que está aí, porque ao mesmo tempo na minha infância era tudo tão misterioso e isso me conduzia a um trabalho de reflexão muito grande, de imaginação, de reflexão, de tentar adivinhar o mundo. O mundo não chegava pronto. O mundo era adivinhado em cada momento, em cada tarde, em cada chuva, em cada escuro, em cada claro. Então acho que isso me dá uma certa compaixão das crianças de hoje. Ok, Bartolomeu, no próximo bloco nós voltamos para conversar mais sobre sua obra. No programa Vereda Literária de hoje, estamos conversando com o escritor e editor Bartolomeu Campos Queiroz. Bartolomeu, em minerações, acho que a palavra é suficientemente ambígua para... Eu vou te pedir para fazer uma leitura de um fragmento para nós e comentar o seu trabalho dentro desse livro. O Minerações é um problema que eu sentia que havia uma preocupação com a natureza muito para servir o homem. Então a gente vai cuidar da água, porque a água a gente pode beber, a gente vai cuidar das árvores, porque o oxigênio, tudo muito utilitário. Então eu resolvi me perguntar o que a gente aprende com a natureza. Então aí que vem uma série de reflexões como essa aqui. Há que se ter a paciência dos caramujos visitando veredas e várzeas sem se ferir. Vagar sem pressa, polindo com prata e alma o percurso. Sem se desviar do acaso, vestido de espiral e compasso, passear desejos em fio e luz serenamente. Estar assim sem perdas e herança, ser sem volta. Sabe? Então, aí me dá, também aí faço um problema pequeno, que há que se morrer como morrem as sempre vivas, escapar-se de si sem furtar-se aos olhares alheios, ser a um tempo presença e ausência. Então é um trabalho que eu faço uma reflexão sobre a natureza. Dona Ângela Vaz Leão, que faz a contracapa desse trabalho, chama a atenção para o fato de que você verseja, ou poetiza sem versos, né? Só que em Cavaleiros das Sete Luas você verseja, literalmente. Cavaleiros eu escolho uma forma para trabalhar, porque eu vejo que a poesia não está na forma, a poesia está no que está suspenso atrás do texto. Então acho que o texto poético é aquele texto que não cai, ele está suspenso e convida o leitor a ficar suspenso junto a alguma coisa nesse sentido. Então eu vejo que não é só na poesia que ele vai estar. Ele vai estar em qualquer coisa que a gente escreve, a poesia pode estar presente. Mas nesse livro aqui eu trabalho de fato com o texto,
com o texto, a forma Versificado. poética, versificada. Eu trabalho, faço uma versificação e tudo, mas, mas já saiu pronto também. Eu acho que eu não trabalhei tanto, não. Já veio dessa maneira, foi pouca modificação depois. Bartolomeu, para nós podermos aproveitar um pouco mais esse tempo, eu vou te pedir para ler para nós um fragmento de Indês, que justamente também ressalta mais uma vez essa questão da poeticidade do seu trabalho. Desse aqui. Era silencioso o amor, podia-se adivinhá-lo no cuidado da mãe enxugando as roupas nas águas de anil. Era silencioso, mas via-se o amor entre seus dedos, cortando a couve, desfolhando o repolho, cristalizando figos, bordando flores de canela sobre o arroz doce nas tigelas. Lia-se o amor no corpo forte do pai, em seu prazer pelo trabalho, em sua mansidão para com os longos domingos. Era silencioso, mas escutava-se o amor murmurando noite adentro no quarto do casal. A casa sem forro deixava vazar esse murmúrio com aroma de fumo e canela que invadia lençóis e dúvidas para depois filtrar-se por entre telhas. E experimentava-se o amor quando, assentado ao calor da cozinha, pai e mãe falavam de distância, dos avós, das origens, dos namoros, dos casamentos. E quando o sono chegava para cada menino em cada tempo, era o amor que carregava cada filho nos braços para a cama, ajeitando o cobertor sob o queixo. Ótimo. Bartolomeu, ler, escrever e fazer conta de cabeça, que é o último trabalho seu dessa trilogia, né? Com essa marca da memória, você já fala exatamente desse aprender a ler e escrever e da primeira aritmética, só que essa aritmética era uma aritmética do com o que viver. Você fazia a matemática com o pão que seria dividido na mesa. Né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais para nós exatamente desse processo da falta que você acentuou antes e da escrita também. A escrita corresponde para você a esse exercício, a um exercício de preenchimento nesse aspecto? A escrita para mim é uma maneira que eu tenho de lidar com a falta. A falta vai existir sempre, não tem jeito. Para todos, democraticamente. Para todos nós, democraticamente, ela é distribuída, né? Não tem outro jeito. Então, ler, escrever e fazer conta de cabeça, eu digo o que eu lia antes de decifrar as palavras, o que eu escrevia antes de decifrar as palavras, e como é que eu aprendia uma matemática antes de trabalhar com os números. Mas era olhando o pão sobre a mesa e nós 6 em volta, e que eu sabia mais ou menos, imaginariamente, como seria o meu pedaço. Era tudo compartilhado nisso. Então, essa matemática que era dividir as laranjas, dividir os ovos, dividir o pão, dividir a carne. Então, é nessa perspectiva que eu trabalho ler, escrever e fazer conta de cabeça. É uma coisa que a gente aprende independente da escola. É uma coisa que a vida nos ensina isso. Então, você tocou numa palavra que eu acho extremamente problemática, que é a questão de literatura e escola. Eu vou te dar essas duas palavras e pedir que você fale livremente. Eu acho o seguinte, sabe? Hoje, para mim, isso é muito claro. A escola, essa escola que está aí, é uma escola servil. Ela é feita para servir determinadas ideologias, determinadas perspectivas políticas. E a arte não tem compromisso em servir. A arte é gratuita. Então é muito difícil para a escola usar isso que é feito para nada, como diz o Manuel de Barros, né? Isso é feito para nada e a escola usa isso. Então eu acho que o grande problema da escola é todas as vezes que ela pega isso aqui, ela instrumentalizar a literatura. Então ela começa a dizer que a literatura vai servir para determinadas coisas também. Então isso me dá um certo pesar. Em vez da gratuidade da arte entrar e aninhar no coração das crianças, é sempre ler para saber, né? E não ler pelo prazer de ler. E você que conversa com seus leitores, você sente neles ainda pior do que isso, que é a questão de normatizar, quase que, será que eu estou lendo certo? Será que eu estou lendo errado? Você depara muito com essa... Deparo muito com isso, quer dizer, a tentativa dos alunos chegar a um lugar, a um sentido preciso sobre uma coisa que é completamente intuitiva. Então eu vejo que isso dificulta um pouco. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta, não é uma pergunta para um profeta, mas eu gostaria de saber, e por onde você acha que passa a transformação mais imediata disso?
A transformação como... Como que nós podemos mudar esse processo? De Não, modo eu mais acho que a gente imediato? está com alguns projetos bonitos no Brasil, a gente está com algumas coisas interessantes. A gente tem um ProLer da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, que faz um belo trabalho. Você tem o Leia Brasil, que é um projeto de leitura da Petrobras também, que trabalha nessa perspectiva. A gente tem as salas de leitura da FAI, que também trabalha, né, perseguindo isso. Agora, tudo isso vai depender do gosto que o professor tem pela leitura, né? Uhum. Então, eu acho que o livro para criança é aquele livro que o professor descobre, lê e quando termina e fala assim, não era eu que devia ler isso, eram meus alunos. Então, ele leva para a sala de aula e usa. Ok, bom, com isso nós vamos encerrar o programa aqui, Bartolomeu. Acho que fica aí o convite exatamente para que isso aconteça no cotidiano. Né? Tá. Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja ainda mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado. Para encerrar, um pequeno convite à prosa poética de Bartolomeu Campos Queiroz. História não faltava. Eu mesmo só parei de urinar na cama quando meu avô ameaçou escrever na parede. O medo me curou. A leitura era coisa séria e escrever mais ainda. Escrever era não apagar nunca mais. O pior é que depois de ler, ninguém mais esquece. Se for coisa de interesse, se não tem interesse, a gente perde ou joga fora. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.